Olá, tudo bem? Estou de volta com a nossa segunda aula sobre contratos de planos de saúde. Tivemos a nossa primeira aula, dei um espaço aí um pouco grande em razão das minhas atividades acadêmicas, e agora, né, você sabe que essa vida de professor não é fácil, e eu estou aqui voltando com a segunda aula, dando sequência para você, advogado, para você, advogada, que desejam atuar no plano de saúde, nas operadoras, né? Ações judiciais que envolvem operadoras de planos de saúde. Se você não assistiu à aula de número 1, assista a aula de número 1, porque nós trabalhamos o conceito do contrato e as características do contrato. Essa aula eu vou falar sobre contratos de planos de saúde, o tema vai ser classificação dos contratos de plano de saúde. Tanto a aula 1 quanto a aula 2 serão teóricas para que você possa obter uma fundamentação teórica, um eixo teórico, na hora que for preparar a petição inicial, você já vai saber, então, quais são as informações que você vai trazer para o juiz de direito, ok? Muito bem. Então, vamos seguindo. Lembrando vocês que eu sou autor do livro Prática Forense em Processo Civil, meu livro de responsabilidade civil, responsabilidade civil do médico já está saindo, aguardem aí mais um momentinho, e vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, @prof.joseval.viana, lá no Instagram, que lá estou sempre lançando cursos que eu tenho certeza que é do interesse de quem quer atuar na área do direito da saúde. E, aproveitando, né, um curso que nós estamos lançando, vai ser um curso pelo Zoom, né? Vamos falar sobre a PEC da relevância, exatamente, essa mudança que houve aí no recurso especial, que impacta diretamente o direito médico, isso mesmo. Então, vá lá no @prof.joseval.viana e aí você vai se inteirar dos nossos cursos. Muito bem. Vamos seguindo, então. Vamos falar sobre a classificação dos contratos de planos de saúde. No primeiro momento, nós temos aí em relação, né, essa classificação como as formas de contratação. Quando a gente fala, e aí é importante observar que eu estou diante de formas de contratação, então, quando eu falo de contratos assistenciais, eu estou falando de assistência à saúde. Num primeiro momento, eu tenho aqui o plano individual ou familiar. É importante você saber que é a lei, deixa eu colocar aqui para você anotar, anote aí no seu caderno, no seu computador, a lei 9656 de 98, conhecida como a Lei de Planos de Saúde. Lei de Planos de Saúde. Olha, apenas uma observação. A gente, quando fala da Lei 9656 de 98, a gente tem uma tendência de falar sobre planos de saúde. Então, seriam os planos, né, assistenciais à saúde. Só que não é apenas operadora de plano de saúde, não é só plano de saúde, vamos dizer assim, atendimento médico hospitalar. Nós temos os planos odontológicos. Os planos odontológicos também estão submetidos à Lei 9656 de 98. Então, professor, isso quer dizer que tudo que eu aplico aos contratos de planos de saúde, médico, hospitalar, assistencial à saúde, eu aplico aos planos odontológicos? Sim. E a primeira categoria que nós temos são os planos individuais ou familiares. O plano individual, como o próprio nome diz, é aquele em que o seu cliente vai fazer a opção por um plano individual, só para ele. Se for familiar, para ele e para os dependentes, né? Então, o cônjuge, filhos. Então, você tem aí o plano familiar. Sempre bom lembrar que, quando você for propor uma ação judicial, basicamente, no direito médico, né, no direito da saúde, quando a gente está atuando contra operadoras de planos de saúde, nós vamos ter basicamente duas ações judiciais. A ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, a gente vai sempre trabalhar com pedido de tutela provisória de urgência, lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, a gente tem que manejar bem as tutelas provisórias de urgência.
né, na ação de obrigação de fazer, e nós temos também aquela ação de cláusula nula, lá do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula nula, então uma ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva, cumulada com a ação de obrigação de fazer. Então, para você poder selecionar que tipo de ação judicial, isso é imprescindível para você, inclusive, a hora que você for escrever a petição inicial, que vai, inclusive, indicar, né, a cláusula abusiva, você vai precisar da cópia ou vai precisar do contrato de plano de saúde. Não dá para você propor uma ação judicial na área do direito da saúde, por exemplo, negativa de tratamento, negativa de medicamento, sem juntar o contrato, porque você tem que especificar para o juiz se há omissão naquela cláusula ou se há uma cláusula leonina. Aí é que você vai escolher o tipo de ação judicial. E um outro detalhe, para você poder discutir, você tem que saber quais são os tipos, né, de cobertura assistencial, a classificação do plano. Então, você já sabe que existe um plano individual familiar, você vai ter que colocar isso na petição inicial. Quando a gente faz o parágrafo introdutório da petição inicial, que é a contextualização, eu preciso levar esses dados para o juiz de direito poder entender o que está acontecendo. Então, eu tenho que fazer referência se esse plano é individual ou se esse plano é familiar, que é a primeira classificação. Eu tenho outro tipo de plano. Eu tenho um plano coletivo por adesão. Quando você ouvir falar aqui a palavra coletivo, nós estamos fazendo menção àqueles planos que estão vinculados à categoria profissional. Vou colocar aqui, categoria profissional. Então, o médico, o dentista, pode contratar o plano, né, diretamente por meio da administradora e dizer assim, olha, eu sou médico, olha, eu sou dentista, eu sou advogado, e eu quero contratar um plano da minha categoria. Então, a administradora vai entregar para você, né, um contrato ou várias possibilidades, né, para o seu cliente, esse plano coletivo por adesão. Né? Por que ele é um plano por adesão? Porque ele vai aderir a esse contrato. Aliás, assista a primeira aula se você não assistiu ainda, porque ali a gente conceituou o que é o contrato de plano de saúde, ali demos as características do contrato e discutimos o que é um plano por adesão, que é uma das características desse tipo de contrato que nós estamos analisando. Então, a categoria profissional ou pelo próprio sindicato. Né? Quem é filiado a um sindicato pode diretamente firmar um contrato com a operadora, né, por meio de uma administradora. Então, esse é o plano coletivo por adesão. Nós temos também o plano coletivo empresarial. Aqui já é um pouco diferente. O que é esse plano coletivo empresarial? É aquele plano oferecido pela empresa. Tá? Ele é oferecido, vamos colocar aqui, oferecido pela empresa. Então, ele é oferecido pela empresa aos colaboradores. Colaboradores, ok? Então, o contratado, né, passou lá na entrevista, na empresa, enfim, tal, na hora que ele vai ser contratado, ele vai assinar o contrato de admissão e aí ele vai ter opção em escolher ou não o plano coletivo empresarial. Então, a empresa diz assim, olha, nós temos aqui, oferecemos aqui esse plano empresarial para os nossos colaboradores. Então, esse é o plano que nós classificamos como plano coletivo empresarial. Então, nós temos o plano individual ou familiar, plano coletivo por adesão, plano coletivo empresarial, volto a dizer que você vai ter que fazer referência ao tipo de plano na petição inicial. É o que eu falo. É a contextualização, ok? Muito bem. Mas aí falar em relação ao tipo de cobertura assistencial, vocês têm o que nós chamamos também, né,
Alguém aí pode até dizer, o professor esqueceu de falar do plano de autogestão. Eu vou falar do plano de autogestão quando eu estiver tratando da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que nós aplicamos aos contratos de planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor, exceto o plano de autogestão, que é uma outra modalidade, e aí eu vou voltar a fazer referência a essa classificação individual familiar, coletivo por adesão empresarial, e aí eu vou explicar a autoadesão, porque eu tenho que dizer, né, se não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao plano de autoadesão, o que é o plano de autoadesão e o que eu vou utilizar como fundamentação da minha petição inicial. Então, segura aí, isso vai ser um assunto para nossa próxima aula. Muito bem. Então, quando a gente fala de cobertura assistencial, eu preciso entender primeiro o que é essa cobertura assistencial. Quando eu falo em cobertura assistencial, né, o que é a cobertura assistencial? É a obrigatoriedade contratual que o plano, né, que a operadora de plano de saúde assume juntamente com o beneficiário, quer dizer, o beneficiário vai lá e firma um contrato com a operadora, escolhendo essa cobertura assistencial à saúde. Ou seja, qual vai ser a abrangência desse contrato? Que tipo de tratamento será coberto? Que tipo de medicamento será coberto? E aí, um dos nossos estudos será sobre o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, inclusive a questão do rol taxativo, que a gente vai falar sobre isso. Então, o conceito de cobertura assistencial é exatamente essa abrangência, né, da operadora em razão do contrato firmado entre o beneficiário e a própria operadora, no que diz respeito a tratamento, no que diz respeito a medicamento, e também no que diz respeito às questões geográficas, quer dizer, essa cobertura será, por exemplo, municipal, será estadual, será nacional? Como é que é feita, então? Por isso que eu falo, gente, não dá para entrar com ação judicial, não dá para propor ação judicial se você não tiver o contrato na mão. Professor, não tem um contrato, você vai ter que propor a ação de produção antecipada de provas, depois eu vou explicar, a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu não vou falar, né, porque muita gente vai dizer assim, mas tem a ação de exibição de documentos. A ação de exibição de documentos, ok? Eu não proponho a ação de exibição de documentos, eu entendo que eu já propus, claro, a produção antecipada de provas, porque ela, inclusive, me dá a oportunidade para eu discutir a matéria, antes de ajuizar a ação principal. Então, vou mostrar isso direitinho, porque que eu opto pela produção antecipada de provas, e no caso aqui para nós, na discussão, porque às vezes o cliente não tem o contrato, eu preciso do contrato, há uma negativa da operadora, é difícil, você pode, inclusive, ir pessoalmente, pega uma procuração ad judicia et extra, reconhece firma, vai até a operadora de plano de saúde ou até a administradora, se apresenta como advogado, se apresenta como advogado, com certeza eles vão dar a cópia para vocês. Caso eles neguem, aí você vai precisar propor a ação de produção antecipada de provas, tá certo? Então, você tem aqui o conceito de cobertura assistencial. Então, nós temos basicamente dois tipos de cobertura. Nós temos aquela cobertura que nós chamamos de plano referência. Professor, o que é esse plano referência? Por enquanto, eu vou dizer que é aquela cobertura, vamos colocar aqui, cobertura mínima obrigatória. Cobertura mínima obrigatória. Então, as operadoras de planos de saúde têm uma cobertura mínima obrigatória. Tá? Esse plano de saúde está lá, esse plano de saúde não, esse plano referência está lá no artigo 10, tá? Da lei número 9656 de 98. Tá? Então, o que é esse plano referência? São todas as doenças que estão no CID ou catalogadas na Organização Mundial da Saúde. Basicamente, todas as doenças que estão catalogadas na Organização Mundial de Saúde ou no CID
são obrigatórias em relação à cobertura mínima, que a operadora de planos de saúde precisa dar cobertura assistencial à saúde. Esse é o plano referência, ok? Eu tenho também o integral por segmentação, que eu posso escolher o tipo de cobertura, porque às vezes eu acho que aquele plano integral, o plano referência, sai muito caro. Então, eu posso fazer por segmentação, tanto do tratamento e medicamento, como também eu posso optar pelo tipo de cobertura no sentido de hospitalar ou ambulatorial. Eu posso fazer isso. Então, se o plano de saúde oferecer, né, a operadora de plano de saúde oferecer um plano referência, um plano integral por segmentação, não há problema nenhum, ok? Então, professor, o que é de maior abrangência? É o plano referência, é o de maior abrangência, ok? Então, dentro dessa classificação, conforme eu falei para vocês, eu tenho um plano ambulatorial. O seu cliente pode ir até a operadora ou até a administradora e optar por um plano ambulatorial. Gente, leiam o artigo 12, inciso 1º da Lei 9656 de 98, que vocês vão observar que o plano ambulatorial tem limitação, né? Então, por exemplo, ele não dá direito à internação. Ele só dá direito a atendimento ambulatorial. Então, e se o meu cliente, professor, tiver que ser internado? Ele vai ter que pagar as despesas da internação. Tá? Não é nenhuma abusividade por parte, por exemplo, do hospital, e nem é uma ilegalidade da operadora de não cobrir assistência à saúde de internação hospitalar quando o seu cliente optou pelo plano ambulatorial. Nós temos que respeitar aqui o contrato, tá certo? Se ele fez o plano hospitalar, a cobertura é mais ampla. Sabe por que ele opta, em razão do plano ambulatorial ou plano hospitalar? Da condição financeira dele. Então, o plano ambulatorial é mais barato do que o plano hospitalar. O que ele não pode, volto a dizer, é exigir, se ele tem o plano ambulatorial, que a operadora cubra todas as despesas hospitalares em razão da internação. Tá? E há uma quebra de contrato. Né? Ele não pode querer mudar a regra do jogo quando, infelizmente, ele tem um problema de saúde. Ele tem que respeitar, né, o pacta sunt servanda, embora eu fiz referência à súmula 608 do STJ, que nós aplicamos o contrato, né, o Código de Defesa do Consumidor, na análise das cláusulas contratuais, e aí eu digo para você, vai aplicar o pacta sunt servanda, mas o pacta sunt servanda, embora seja relativizado nesta relação de consumo, não é assim, né? Muitas vezes como as pessoas, eu vou entrar com a ação de cuidado, tem que respeitar o contrato, senão você vai ter problema, né? Se é ambulatorial, é ambulatorial, se é hospitalar, é hospitalar. E aí você tem o plano hospitalar mais obstétrico, que está no artigo 12, inciso 3º, da Lei 9656 de 98. E você tem o plano odontológico, lembrando que a Lei 9656 de 98 trata também de planos odontológicos. Professor, o meu cliente pode fazer um plano referência ambulatorial, hospitalar, obstétrico, odontológico? Pode. Tudo vai depender da condição financeira dele. Pode fazer o plano referência integral ou ele pode fazer aqui o por segmentação e tem que respeitar o contrato. Então, essa é, né, uma questão que precisa ser avaliada antes de você entrar com a ação judicial. Eu até trouxe aqui a súmula 302 do Supremo Tribunal Federal, que muitos advogados têm interpretado de forma equivocada. Tá? Vamos lá. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o quê? A internação hospitalar do segurado. Então, pode ser do seguro, seguro saúde, como pode ser também do plano, né? Não tem problema nenhum, a aplicabilidade é a mesma. Só que aqui você observa que o que é abusivo é uma limitação na questão da internação hospitalar. Primeiro, eu não aplico ambulatorial. Por quê? Porque ambulatorial não dá direito à internação.
não dá direito à internação. O que ele diz aqui que é cláusula abusiva é daquele contrato de plano de saúde que vai dizer assim, ó, eu estou limitando aqui a internação em 20 dias, por exemplo. Se ultrapassar a internação de 20 dias, o restante fica por conta do consumidor. Não, esta cláusula é uma cláusula abusiva. Então, é uma questão de você entrar, propor uma ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva, se seu cliente estiver internado, acumulada aí com obrigação de fazer, que é a cobertura durante todo o período em que ele estiver internado. Aliás, hoje não há mais limitação para nenhum tipo de tratamento, tá? Nenhum tipo de medicamento, inclusive, houve aí, a gente vai falar disso, de doenças que foram, né, acrescidas aí no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e vamos aproveitar para a gente discutir também um pouco a decisão do STJ sobre o rol taxativo, que eu chamo de rol taxativo mitigado, daqueles medicamentos que não estão no rol. Mas isso vai ser o ponto para uma outra aula. O que tem que ficar claro aqui é que você só pode aplicar essa súmula 302 aqui no caso de internação hospitalar. Se for um contrato ambulatorial, por exemplo, não pode, porque, como eu falei para você, ambulatorial não tem direito à internação hospitalar. Tá? Muito bem. E quanto à abrangência geográfica? Olha, quando a gente fala de abrangência geográfica, o seu cliente pode fazer uma cobertura municipal. Então, aqui em São Paulo, o seu cliente fez uma cobertura só para o município do estado de São Paulo. Professor, o meu cliente trabalha no município do estado, ele mora no município do estado de São Paulo, mas ele trabalha no município de Santo André. Ele pode fazer uma cobertura intermunicipal? Sim. Mas aqui presta bem atenção. Ó, ele mora em São Paulo, ok? Ele mora em São Paulo. Ele trabalha, por exemplo, no município aqui, que é Santo André. Muito bem. Ele trabalha no município de Santo André. E aí ele resolve fazer lá, resolveu jantar, ou resolveu almoçar em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo ele passa mal e ele vai ser internado. Ele tem direito a internar nos hospitais que são conveniados da operadora de plano de saúde que ele fez? Se ele fez intermunicipal ou se ele fez municipal, ele tem direito da cobertura em São Bernardo do Campo? Não, não tem direito, gente, porque ele fez só para São Paulo, ou ele fez só para Santo André. Mas se ele tiver um mal súbito em São Bernardo do Campo, ele vai ter que ir para o SUS. Por quê? Porque o contrato dele não dá esse direito. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Por quê? Ah, mas o pacta sunt servanda? Não, é uma questão contratual, tá certo? É uma questão contratual. Né? Ele não fez, não se aplica o pacta sunt servanda, porque ele não fez um contrato, por exemplo, estadual, porque eu tenho um contrato estadual. Então, vale, né, para todo o estado, e aí para o estado de São Paulo. Ah, vale para o estado do Rio de Janeiro? Não, a não ser que ele faça uma cobertura interestadual. Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Mas a cobertura que ele tem que fazer, eu posso fazer uma cobertura nacional? Pode fazer a cobertura nacional sem nenhum problema. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, né, quis mostrar para vocês nessa aula, a importância de você ler o contrato antes de propor a ação judicial para contextualizar, para você explicar para o juiz, né, qual é o tipo de contrato, sempre naquele parágrafo introdutório que a gente faz para contextualizar na petição inicial. Então, por isso que essas duas aulas foram aulas assim um pouco mais teóricas, porque quando a gente for fazer as peças processuais, a gente vai poder entender, né, qual é a lei, qual é o artigo do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9656 de 98, o Código Civil, enfim. Então, é extremamente importante, ok? E termino, então, a nossa aula. Né? Peço para vocês ficarem atentos, porque logo eu coloco a aula de número 3, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre
contratos de planos de saúde. Okay? Um abraço e até a próxima aula.